Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para um Gazeta Entrevista. Já agradeço a sua audiência e já convido também para você participar com a gente do programa sempre e também nos acompanhar nas redes sociais, né? 9989-1042 é o nosso telefone de contato WhatsApp, é o mesmo do Gazeta Alerta, é aqui também do Gazeta Entrevista, tá bom? Nos siga no Instagram, esteja com a gente aí no Facebook, participando do programa, fazendo perguntas também, como você achar melhor. Sempre colocando o seu nome e sobrenome. Faz a pergunta, já coloca o nome e o sobrenome ali. Você pode acompanhar o nosso trabalho também no YouTube. Agradecemos desde já. Gazeta Entrevista, sempre em nome de Verágua, a melhor água mineral da região norte. Ok? Bom, e o nosso convidado de hoje é o promotor Bernardo Albano, bastante já conhecido aqui do nosso estado, do Ministério Público, e atualmente ele é o coordenador do GAECO. Você sabe que o GAECO sempre está aí fazendo o seu trabalho, com muita atuação aqui no nosso estado. E o GAECO, para quem não sabe, é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Bom, bem-vindo ao Gazeta Entrevista, doutor Bernardo. Muito obrigado, Astério, um prazer enorme estar aqui com você, podendo falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né, de trabalho no Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. Bom, a gente vai, porque tem muita gente que às vezes ouve falar do GAECO, sabe que é do Ministério Público, mas não sabe como é que é a história, o que aconteceu, como é que surgiu este grupo que trabalha em todo o Brasil, né? Em todos os estados do Brasil, que é o Grupo Especial. Como é que surgiu o Grupo Especial? Qual foi o ano, doutor? Para que as pessoas conheçam mais o trabalho que o senhor realiza. Os grupos de atuação especial, eles surgiram, infelizmente, de um evento trágico ocorrido no Ministério Público. No ano de 2002, nós tivemos a execução de um colega, promotor de justiça, Francisco José Lins do Rego Júnior, no estado de Minas Gerais. Ele atuava de forma isolada no enfrentamento à criminalidade organizada voltada à máfia de combustíveis. Então, diante da atuação dele naquela problemática, ele veio a ser executado. E isso gerou uma reação e uma maneira de repensar a atuação nessas temáticas que envolvem uma maior complexidade e perigo, né? Então, o surgimento dos grupos de atuação especial, eles vêm com uma dupla finalidade. A primeira finalidade é a especialização. A gente necessita de um trabalho especializado para atuar em investigações de maior complexidade e também uma despersonalização. Não é o fulano nem o cicrano, é o Ministério Público. Exatamente. A atuação ela não fica personalizada. As decisões estratégicas de quem são os alvos da operação, quais pedidos serão realizados, que requerimentos de prisão, etc., cumprimentos, são decisões que são tomadas em grupo e não recaindo sobre apenas um integrante. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem esse acho que é cultural, né? De personalizar. Tem um secretário de segurança, um delegado de polícia, alguém, né, da política ou não, mas que as pessoas atribuem a ele como se ele fosse uma instituição, né? Tem muito disso, né, doutor? Exatamente. É importante destacar que, no âmbito de GAECO, de atuação em grupo, o Acre ele é um dos estados pioneiros. Porque mesmo antes de 2002, onde houve a mudança de nomenclatura, nós já tínhamos o chamado GAIPROC aqui no estado, Grupo de Atuação Processual Criminal, que visava a atuação conjunta de membros do Ministério Público, inclusive fazia parte desse grupo nosso atual Procurador-Geral, doutor Danilo, doutor Álvaro também. Corregedor Álvaro, doutor exatamente, Álvaro participava, me lembro. Que tinha por finalidade a desarticulação da criminalidade organizada daquela época, que era o chamado grupo de extermínio, né? Que foi um case de sucesso
hoje eu posso dizer que nós temos o estado do Acre, ele foi um dos estados que talvez tenha um único case de sucesso no Brasil de total desarticulação de uma organização criminosa do tipo milícia, né? A partir da atuação conjunta do Ministério Público com as outras instituições. Se não tivesse aquele trabalho naquela época, hoje poderia ter, inclusive, milícias aqui com atuação muito forte. Né? Perfeito. É uma avaliação que se pode fazer. Hoje, o GAECO, quando se fala em crime organizado, não é apenas envolvendo a questão do tráfico, do narcotráfico, das organizações que a gente vê aí praticamente no dia a dia, as facções. Ele se estende também de maneira ampla para o setor público, né? O combate à corrupção, melhor dizendo, ou claramente falando. Perfeito. Hoje por definição de regulamento, né, de norma interna, é missão do GAECO o enfrentamento a organizações criminosas de uma maneira geral. Sejam essas as chamadas organizações criminosas exógenas, ou seja, aquelas que orbitam fora do Estado, né, à margem do Estado, no Estado paralelo, facções, né? E também a criminalidade organizada endógena, que infelizmente muitas vezes atua dentro de estruturas de Estado. Nós temos essa dupla finalidade e dois braços de atuação que se retroalimentam também a nível de GAECO. Doutor Bernardo, a gente vê, já surgiu há algum tempo aquela ideia de um trabalho conjunto, né, que seria a Polícia Federal, todas as instituições, entrava o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Receita Federal, ou eu me lembro de uma assinatura, ou carta de intenção, ou de um convênio, acho que o doutor Oswaldo estava na frente do Ministério Público à época, era ele sim, de uma ação integrada. O GAECO trabalha nessa linha, né, de integração. Astério, essa temática de criminalidade organizada, ela é uma temática tão séria que nenhuma instituição teria capacidade de atuar enquanto ilha. Então nós precisamos atuar em harmonia com as demais instituições. O GAECO está em eterno diálogo, né? Em diálogo contínuo com os demais atores que trabalham nessa seara. Hoje nós temos a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, né, sob a coordenação da Polícia Federal. Temos a DRACO também, vinculada à Polícia Civil. A Polícia Militar, através da Assessoria de Inteligência, é um parceiro estratégico que nós temos também, além dos diálogos interestaduais, tanto com as instituições dos estados parceiros nós sabemos que essa criminalidade organizada, os criminosos muitas vezes se encontram foragidos e passam a dar ordens escondidos em outros estados. Então a gente tem esse eterno diálogo. Né? Inclusive outros países também. E outros países também. Para você ter uma ideia, agora em 2023, sob a coordenação do Dr. Danilo, nós tivemos 2 reuniões visando justamente o alinhamento de ações na Tríplice Fronteira, com autoridades do Brasil, do Acre, de Bolívia e do Peru. Essas reuniões foram realizadas em Assis, Brasil, a primeira delas, e a segunda em Puerto Maldonado, no Peru. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, de um telespectador. Boa tarde, Astério. Pergunte ao promotor se é apenas o GAECO que atua no Acre. O senhor já está até respondendo. Temos também o GECOC aqui no estado. Isso, nós temos diversas estruturas. A atuação em formato de grupo, né? Como eu disse, ela tem essa finalidade de especializar. Então, para além do combate ao crime organizado, outras temáticas foram surgindo e tiveram necessidade de atuação em grupo. Hoje, dentro do Ministério Público, não existe apenas o grupo de atuação especial no combate ao crime organizado, mas também nós temos grupos voltados à prevenção da tortura,
atuação em conjunto voltada à temática da migração, né? Temática da infância e juventude também, né? São as diversas missões do Ministério Público que demandam, em razão da complexidade, uma atuação conjunta. O GAECO, por exemplo, pode atuar no caso de combate à exploração sexual de crianças. Nós Pode poderemos estar junto, atuar quando identificada uma organização criminosa, com toda certeza. Que faz esse trabalho. Né? Esse trabalho, um telespectador perguntando sobre o trabalho do DRACO, da Polícia Civil, né? Há uma parceria também, né? Perfeito. GAECO com o DRACO. Nós temos uma interlocução contínua com a DRACO, né? É lógico que no estado do Acre, diante da seriedade da problemática que nós temos hoje relacionada às facções, essa é de certa forma, é um trabalho que tem maior visibilidade hoje do GAECO, né? Inclusive, nós estamos no período de fechamento dos números do ano de 2023, né? E são números bastante expressivos. Aí tivemos mais de 500 pessoas denunciadas e responsabilizadas por integrar a organização criminosa no estado do Acre, não é? E conseguimos atingir, dessas pessoas que foram levadas à justiça também, né, um alto índice de assertividade, de condenações. Isso é muito importante, né? Então, assertividade. Chegamos tivemos no nosso levantamento apenas 4 absolvições, chegando a 99,2%. Índice altíssimo. De condenações. Resultado positivo, né? Doutor Bernardo, sobre o combate à corrupção, né, que é a gente viu toda a Operação Lava Jato, que dividiu o Brasil, juridicamente, lavatista, legalista, e tá por aí, né? Mas por que é tão difícil o combate à corrupção? Ou parece ser até mais difícil? Primeira coisa, eu gosto sempre de ressaltar aqui que o enfrentamento à corrupção, né, à criminalidade de maneira geral, é um fenômeno humano. Então, nós não podemos nunca e de modo algum criminalizar a atividade política, que é uma atividade essencial e democrática, né, no Estado democrático de direito. Né? Aqueles atos identificados como de desvio, esses devem ser punidos exemplarmente. O Brasil ele tem dificuldade do ponto de vista legislativo, isso é fato, né? Muitas vezes de mecanismos de maior eficiência, como nós temos em alguns países, por exemplo, na legislação da Europa. Os países da OCDE. Perfeito. Né? Nós tivemos conhecendo, por exemplo, a realidade da Itália, tanto do ponto de vista de enfrentamento ao fenômeno da máfia, como também, né, do enfrentamento ao fenômeno da corrupção, e o trânsito de informações e os mecanismos de bloqueio, principalmente de bens e recuperação de ativos, são muito mais eficientes que atualmente a legislação brasileira, né? Isso é algo que tem que ser refletido. Voltando só à questão do crime organizado aqui, referente à questão do tráfico, narcotráfico, um telespectador está perguntando, Astério, pergunta, por favor, ao promotor se o crime organizado está crescendo, se ele está fora de controle das forças de segurança do Estado, do próprio Estado brasileiro, e o que tem sido feito para tentar impedir esse crescimento. Porque, como a gente vê muitos eventos na imprensa, né, muitos fatos, muitos enfrentamentos, inclusive, execuções e tal, então passa a ideia, aquela questão que eu me refiro muito, a sensação de muito frio, de muito calor. Às vezes você tem ali 30 graus, mas sensação de 40, sensação... Às vezes, né, por senso comum, passa aquela ideia de que realmente a situação é muito, muito grave. Perfeito. Fora de controle não está, né? O fenômeno criminógeno, de uma maneira geral, é um fenômeno humano. Sim. Então, por ser um fenômeno humano da natureza humana, acho que nós não podemos falar em acabar com esse fenômeno. Ele é
Sempre existiu e sempre vai existiu existir. e sempre vai existir, né? Mas o nosso trabalho é no sentido de conter, né? Realizar a contenção, a prevenção e a responsabilização desse fenômeno, né? No estado do Acre, nós temos uma situação particular que é a nossa posição estratégica, isso é inegável, né? Dentro de um corredor logístico criminógeno do tráfico ilícito de entorpecentes. Peru, Bolívia e a própria Colômbia ali. Mas... Perfeito, né? Então, um dado que eu acho sempre muito importante é verificar como é que está esse fenômeno nos nossos vizinhos. Aqui no estado do Acre, e agora a gente já está no período de chuvas, né? Sim. Nós costumamos nos perguntar como é que está chovendo lá nas cabeceiras, para saber se nós vamos ter uma enchente ou uma pressão maior da cheia dos rios para cá, né? Sim. Da mesma forma, esse mesmo pensamento a gente pode fazer com relação à pressão logística do entorpecente, né? Então, o que a gente tem verificado é o crescimento das plantações de cocaína no Peru e na Bolívia, né? Em regiões próximas à nossa fronteira. Isso, com toda certeza, traz uma pressão criminógena, né? De escoamento dessa produção via território nacional especial ao território do Acre. Apesar disso daí, nós temos conseguido, diante desse trabalho de responsabilização desses integrantes, reduzir os indicadores prioritários de violência. A gente teve aí no fechamento de 2023, nos indicadores prioritários, mortes violentas intencionais, a gente sabe que a maior parte dos homicídios, elas estão, né, discutivelmente vinculadas ali, né, tem como fator motivacional a atuação de organizações criminosas, não é? E também o crime de roubo. Nós tivemos reduções expressivas, a mais de 10% nesses dois indicadores, né? E em especial no mês de dezembro, já nos chamou a atenção. Hoje mesmo eu estava conversando com o nosso Observatório de Análise Criminal. Nós temos um setor dentro do Ministério Público que visa justamente coletar e fazer a análise desse fenômeno de violência, a especialização desse fenômeno, que em dezembro de 2023 nós tivemos o menor número de registro de roubos no período de 11 anos. Nossa, que notícia boa. Então, é importante a gente, justamente, eu passo esse contexto, né, para fazer essa diferença, como você falou muito bem, entre aquilo que é dado de indicador de violência, que nem sempre expressa a sensação de segurança, né, que é distinta. Mas, a nível de indicadores, nós temos conseguido, no estado do Acre, dentro de um esforço interinstitucional conjunto, reduzir, fazer um trabalho de redução. Bom, a Polícia Federal Brasileira ofereceu ao governo do El Salvador, né, capacitação técnica para identificar a movimentação financeira que se dá na lavagem de dinheiro do narcotráfico. A gente vai falar desse assunto e também de inteligência, como é que o GAECO trabalha, a sua inteligência, depois do intervalo. Eu volto já.